Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro, vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do índice futuro, falar sobre os possíveis pontos de alta ou de queda para esse ativo. Antes de começarmos a falar do gráfico, eu queria falar um pouquinho a respeito da agenda dessa semana, que vai estar mais cheia, né, mais recheada aí a partir de quinta-feira. Então o mercado ele deve ficar mais lateral ou da forma com que está, né, mais sem movimento, sem volume, até quarta. Na quarta-feira a gente vai ter os dados de estoques, né, de petróleo bruto lá dos Estados Unidos, que vem às 11h30 da manhã, mas é um dado que não costuma fazer preço no gráfico. Já a partir de quinta-feira, aí sim, a gente tem os dados iniciais de seguro-desemprego, né, vindo lá dos Estados Unidos também. Eu estou mostrando para vocês aqui na tela. E temos também aqui no Brasil a reunião do Copom, tá? Então isso sim pode trazer alguma movimentação mais diferenciada aí dentro da parte da manhã, principalmente que é o horário que esses dados serão divulgados. Já a sexta-feira promete, né? A gente vai ter aqui os dados de transações correntes do dólar aqui no Brasil. Vamos ter também o IPCA 15, o acumulado dos últimos meses, também do último ano. E temos também o CPI nos Estados Unidos. Todos esses dados serão divulgados entre 9 horas e 9h30 da manhã. Então eu acredito que a principal movimentação deve vir a partir de quinta-feira. Beleza? Então vamos pular então para o gráfico. Já tem um tempinho que a gente não faz a análise gráfica aqui para o Winfoot, contrato perpétuo. Então eu vou começar pelo gráfico semanal, tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito de uma cunha. O último vídeo que eu gravei, eu comentei a respeito dessa cunha que a gente vinha trabalhando aí dentro da movimentação semanal. O Winfoot chegou a fazer o rompimento, né, dessa cunha e geralmente ele rompe para um lado e depois vai para o outro, né? Ele costuma fazer esse tipo de movimentação. Foi o que ele fez aqui a princípio, né? Então a gente teve um rompimento dessa cunha e logo em seguida ele acabou retornando. Porém, ele acabou achando suporte dentro das médias. A gente utiliza a média aqui principalmente de 20 períodos, que é essa linha amarela que você observa no gráfico. Ele acabou encontrando então uma região de suporte dentro dessa movimentação. E a princípio ele está tentando voltar para cima e lançar mais uma pernada de alta. Dentro dessa movimentação a gente já tinha traçado alguns alvos, tá, pro gráfico semanal. Então a gente teria alvos aqui caso ele continuasse essa movimentação altista para 150.700, 155.000 e 161.000 pontos. Ainda temos, né, uma expectativa que até o final do ano ele possa atingir pelo menos os 155.000. Né? Então a gente vai ter que ir acompanhando essa movimentação no dia a dia para ver se realmente nos períodos menores, né, nos gráficos menores, ele vai continuar tendo essa movimentação. Então nós temos duas possibilidades a partir de agora. Nessa semana que se passou, tivemos uma entrada muito forte de dinheiro, né? Apesar de a gente não estar tendo um fluxo tão forte, principalmente vindo lá do gringo, mas o volume financeiro ele foi acima da média e também acima das últimas movimentações, né? Acima das últimas semanas. Então isso aqui a gente pode interpretar como sendo um movimento realmente de mais uma pernada altista para vir buscar esses alvos acima que eu acabei de comentar, ou pode ser simplesmente um esgotamento da força compradora e a partir de agora a gente continuar a correção, né? A queda que a gente vinha tendo aí nas duas últimas semanas. Então, caso ele continue em movimento altista, o primeiro alvo que a gente deve buscar, como eu falei, seria os 150.000 com 700 pontos. Caso ele faça uma movimentação baixista, comece a corrigir a partir de agora, a gente vai trabalhar com uma retração de Fibonacci, pegando aqui este fundo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a princípio. Nós tivemos esse topo, né, mais alto, que foi a máxima histórica esse ano, que ele acabou realizando. E quando ele atingiu esse patamar, a gente veio fazer uma correção e fizemos um fundo. Então nós podemos trabalhar com a possibilidade dele querer fazer então um pivôzinho de baixa, tá? Então nós vamos traçar aqui uma Fibonacci, pegando essa movimentação de queda, para a gente saber até onde ele já fez a correção e até onde ele pode continuar subindo para corrigir, né? Para depois lançar uma pernada baixista ao invés de uma pernada altista, tá? Então a gente vai pegar este topinho aqui da máxima histórica com este fundo e a gente vai perceber a seguinte coisa, né? Ele já fez uma correção aqui na retração de 50% e também na retração de 618.
e ele está querendo vir buscar a última retração, que é geralmente onde a gente costuma, caso ele for lançar uma pernada baixista, é onde os players costumam montar as posições aqui para venda, tá? Então ele deveria atingir os 146.962 pontos, a gente pode arredondar aí para os 147 mil pontos. Então ficar bastante esperto nessa região para a movimentação dessa semana, assim que ele ultrapassar, se ele chegar nessa região, né, dos 147 mil, de entrar uma força vendedora, né? Então muitos players estão esperando aí mais uma pernada altista, né, para o final do ano, tentando buscar aquele rally de alta de novembro e dezembro, tentando buscar essa movimentação, e de repente ele pode frustrar isso, né? Ele lança aqui então uma tentativa de pivô, frustra o rompimento da máxima histórica e acaba lançando uma pernada baixista, buscando então aqui a base da cunha, né? Dessa cunha semanal aqui que a gente vinha trabalhando dentro dela. Então ele vai acabar fazendo essa movimentação aqui, ó, frustra o rompimento de máxima e volta para buscar aqui então a base inferior dessa cunha ascendente, que falando de gráfico, né, a maior probabilidade seria de que essa cunha, uma cunha altista, né, uma cunha de alta, ela rompe para baixo. Então a maior probabilidade seria essa. Legal? Vamos falar então um pouquinho dos pontos para o dia de hoje, né, que é o que interessa. Eu acabei fazendo só aí um contexto para a gente poder colocar todo mundo aí na mesma página. Então, dentro da movimentação da semana passada, e principalmente de sexta-feira, ele acabou fazendo um pivô de alta aí no gráfico diário, tá? Então, a gente teve aqui essa alta com a rolagem de contrato, temos um gap, inclusive, aqui, fez uma correção na média de 9 períodos e acabou rompendo, então, né, ele fechou praticamente na máxima na sexta-feira, fazendo aí um pivôzinho de alta. Então, como eu falei, se ele continuar essa movimentação altista, o destino final do índice futuro, pelo menos o primeiro alvo, seria a região lá dos 150 mil pontos. A gente vai deixar traçado esses pontos aqui para hoje, né, nos gráficos menores, que é o que interessa para a gente poder fazer as operações mais curtas, tá? Então, só lembrando que caso ele não vá fazer o rompimento da máxima histórica, né, que seria o 149.095, ele pode parar pela região dos 147.000, 147,5. Então, bastante atenção nessa região do gráfico. Vou deixar, inclusive, marcado aqui este patamar de preço, para o caso dele chegar nessa região, a gente poder, inclusive, tentar especular por uma venda, tá? Ao invés de tentar trabalhar comprado ainda no índice futuro. Deixa eu pegar aqui o nosso retângulo, tiro o imã e a gente vai trabalhar com a possibilidade de vender nessa região. Eu já vou falar os pontos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vou preencher aqui para o visual ficar um pouco mais interessante. Então a gente vai trabalhar com a possibilidade de tentar vender o índice na região dos 147 mil, que foi o alvo que a gente acabou de falar, e os 148.500 pontos, tá? Então dentro desse retângulo, inclusive se vocês quiserem deixar marcado aí o topinho deste candle aqui, que é o candle seguinte, o da máxima histórica no gráfico diário, então a gente pega um range aí dos 147 mil ao 148,5. Dentro desse patamar, dentro dessa região, a gente pode tentar procurar por venda, porque o risco-retorno fica mais interessante, né? A gente enfia uma venda próximo do rompimento da máxima, o nosso stop ele fica bastante curto e a pernada ela é bastante longa. Então dá para a gente pegar bastante pontuação e, como eu falei, o risco-retorno acaba ficando mais interessante, tá? Então, caso ele continue em movimento altista para o dia de hoje, se aproximando do 147 e rompendo esse 147, a gente vai tentar buscar um alinhamento para venda para tentar trabalhar vendido para o dia de hoje, tá? Isso falando do gráfico diário, visto que ele lançou, então, como eu acabei de dizer, um pivô de alta. Pelos 60 minutos, inclusive, eu já deixei traçado aqui as possibilidades para cima e para baixo. Então, caso ele continue a movimentação altista, eu já vou deixar para vocês aqui os seguintes alvos, tá? A gente vai trabalhar com essa região aqui, ó. Então, primeiro alvo para o dia de hoje, assim que abrir o mercado, caso ele continue subindo, 146.800. E aí depois a gente vai invadir o range que eu acabei de marcar no gráfico diário, que seria o terceiro alvo dessa projeção aqui do pivôzinho pelos 60 minutos. Então, para quem está tentando buscar uma venda e trabalhar vendido para o final do ano no índice futuro, a partir dos 147.500 pontos, começa a se tornar uma região interessante para começar a montar uma posição para swing, tá? Para quem trabalha day trade, vai ter que buscar os alinhamentos no intraday. Mas para quem está tentando buscar a operação um pouco mais longa, inclusive buscar a última rolagem do contrato, dá para tentar trabalhar no swing aí, começando a vender a partir dos 147.500.
Então esses são os alvos para cima, caso o índice faça essa movimentação, e para baixo a gente projetou um pivô reverso, né? Então a gente trabalharia com a seguinte possibilidade, dele frustrar então a continuidade dessa alta e ele viria buscar inclusive o fechamento do gap da rolagem de contrato. Então o primeiro alvo para baixo seria aí 1.000 pontos, tá? Então dá para pegar um movimento bastante interessante. Ele está num ponto interessante de venda, né? Essa linha roxa, ela representa um ponto de resistência no gráfico semanal. Então, inclusive, ele bateu aqui na sexta-feira, que foi próximo do fechamento, né? E já teve uma rejeição. Então, caso ele faça uma correçãozinha para o dia de hoje, o primeiro alvo ele deve buscar aí a VWAP da sexta-feira, que fechou lá em 145.500 pontos, que vai ser praticamente o primeiro alvo dessa queda, 145.462. Então, como eu falei, trabalhar na venda, a princípio, está mais interessante. Porém, a gente percebe, né, para quem vem operando aí no dia a dia, que os grandes players vêm buscando stops de quem vem trabalhando vendido, né? Então, bastante atenção aí nessas operações, tá? Porque, como eu falei, o mercado ele pode ir até os 150 mil para o final do ano, para depois a gente começar a iniciar uma correção um pouco mais aguda dentro da movimentação gráfica. Eu não vou me estender muito para os gráficos menores, porque pelos 60 minutos a gente já tem, né, a ideia de para onde ele pode caminhar, e nos gráficos menores basicamente vão dar os mesmos alvos, né, visto que a gente só diminui o time frame. Então, para quem vai operar no dia de hoje, eu desejo bons negócios. Como eu falei, bastante atenção, a gente está em região de resistência no gráfico, tanto no semanal quanto no diário. Ele vem se aproximando de uma região vendedora para quem vai trabalhar em swing. Então, de repente, você pesa muito a mão na compra, buscando o rompimento de máxima histórica, e aí você acaba levando um revés no mercado. Então, se vai trabalhar comprado, trabalha protegendo o ganho, né, durante o dia de hoje, até quinta-feira, por exemplo, né, que é onde a gente deve ter uma movimentação um pouco mais aguda. E para quem vai trabalhar vendido, como eu falei, trabalhar mais no swing, né, trabalhar mais a longo prazo, aí buscando a correção da bolsa para o final do ano e quiçá para o início do ano que vem. Legal? Então é isso. Para quem vai operar bons negócios, boa sorte, fiquem com Deus, fui!